Mas agora vamos para o tema nosso, que é aí o chá, né? Que é conhecimento, habilidade e atitudes. E eu acho, a gente, né, alinhou esse tema porque ele é relevante no que diz respeito porque existem termos técnicos, o nosso público nem sempre vai ter acesso a esses termos técnicos, mas eles precisam entender quais são qual é a raiz, né, a base que eles precisam ter para que eles consigam alcançar os seus respectivos objetivos, que é igual que nós tínhamos conversado de uma outra vez, né, no final do ano, na live que a gente fez, né, que o sucesso é o alcance, né, dos seus objetivos individuais, né, e sobre o sucesso não tem um significado padrão, mas para que se chegue até aquele objetivo, nós temos técnicas e nós temos formas de apoiar as pessoas para poder alcançar. E uma das coisas que é interessante é a pessoa saber o que basicamente ela precisa conhecer, né? A partir do conhecimento, quais são as habilidades que ela precisa ter, e com conhecimentos e as habilidades, quais são as atitudes relevantes em relação ao mundo da gestão e do empreendedorismo, né? São duas coisas que andam juntas. Se você opta por ser um empreendedor, você precisa, né, gerir. E se você opta em gerir, você precisa das habilidades que envolvem o mundo do empreendedorismo, né? E aí, essa questão do chá, ela vem, né? A gente estuda na faculdade de administração, em faculdades de gestão, em pós-graduação. É uma sigla que se fala muito e que eu acho que dá uma reduzida, né? Uma resumida no que, a princípio, a gente precisa aplicar, né? Eu até fiz um conteúdo que vai ser publicado nessa quarta-feira sobre o chá, e eu julgo, né, importante, né, que as pessoas tenham, quando elas passam, quando elas vêm, né, com a ideia de empreender, que elas precisam conhecer do mundo onde ela quer empreender, né? Ela tem que ter um conhecimento do mercado, um conhecimento da onde ela quer inserir o produto dela. Não basta ter só uma boa ideia, um bom insight. Nem sempre uma boa ideia e um bom insight ele é comercializado, ele é fácil de comercializar e ele é aceito no mercado. Então, quando se pensa em empreender, sobre o mercado é necessário entender. Não falo sobre a economia que envolve o mercado, mas sim sobre o mercado onde quer estar inserido. E as habilidades que eu acho assim, fundamentais para o empreendedor são habilidades com o ser humano, saber tratar a pessoa, né? Sem pessoas não se tem empreendimento. Eu posso ser uma empresa pequena, onde só eu produzo, eu comercializo e etc. Mas eu preciso tratar de fornecedores, eu preciso tratar dos meus clientes, eu preciso entender de pessoas, né? E as atitudes, né? Eu acho que uma atitude ética sempre tem que ser a base de um empreendedor, né? Então, assim, saber olhar ter atitudes de fato coerentes ao olhar para o outro. Se eu sei do meu mercado, onde eu quero ser inserido, entendo do meu mercado, conheço os meus concorrentes, os meus fornecedores, a localização onde eu vou inserir, seja no mundo digital, no mundo físico, e tenho habilidades nas tratativas com as pessoas e ajo, né, de forma coerente ao meu discurso, coerente ao que eu estou propondo no mercado, eu depois aprimoro mais conhecimentos, trago mais coisas para dentro da minha empresa. Esse é o meu ponto de vista, né? E eu gostaria de ouvir o seu ponto de vista e espero eu que tenha divergências com o meu para que a gente consiga trazer mais conteúdos, trazer mais robustez e pontos distintos, né, para o nosso público. Ótimo. Bom, Carla, primeiro eu gostaria de trazer algumas informações recentes acerca desse tema, mais especificamente sobre o cenário de empreendedorismo no Brasil. Essa nossa matéria está indo ao ar dia 26, e uma informação, dia 26 de janeiro de 2022, e uma informação recente, informação publicada, né, uma pesquisa publicada pela CNN Brasil, em parceria aí com o Sebrae, mostra um crescimento em 2021
de empreendedores no Brasil, né, pessoas que querem empreender, que é o mais alto dos últimos 5 anos. Na verdade, o mais alto desde 2015 está sendo o maior momento de empreender no Brasil. E aí não há como fugir do cenário macroeconômico, o cenário de pandemia, tudo que está sendo um catalisador, né, na verdade, um alavancador aí de empreendedores. Muitos brasileiros ficaram desempregados, ou até mesmo alguns que já tinham os seus empreendimentos quebraram e tiveram que se reinventar e empreender novamente, talvez em outro mercado. É isso que reflete este cenário. E também, isso começou lá em 2020. Para você ter ideia, em 2020, o crescimento de 2020 para 2021, segundo uma outra pesquisa, mostra que 75% saiu de 30% das pessoas que tinham a intenção de, nos próximos 3 anos, fazer, né, entrar no mundo do empreendedorismo, ter seu próprio negócio. Isso entre 2020 e 2021 era 30%. E passou para 75%. Ou seja, as pessoas... Nossa, dobrou. Exatamente, as pessoas elas estão sendo despertadas para a necessidade de empreender. É aí que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque antes desse cenário de pandemia, que está obrigando as pessoas a empreender de maneira informal ou formalizando o seu negócio, havia-se muito mais pessoas que se capacitavam para poder empreender, para poder abrir um negócio. Eu vou anotar, tá? Algumas coisas, não estou deixando de dar a devida atenção, não, tá? Perfeito. Sim. Então, o que a gente pode notar? Se antes de 2020 nós tínhamos um patamar de 30% de pessoas que tinham o desejo e a intenção de, nos próximos 3 anos, empreender, e esse número pulou para 75%, a gente vê que tem muito brasileiro que vai empreender na raça e na coragem que vem desse nosso povo, que vem da gente. É a vontade de fazer acontecer e a necessidade. E a necessidade, ela pode ser um grande alavancador de bons negócios, porque tira a pessoa da zona de conforto e leva para a zona de confronto, mas para se ter sucesso na zona de confronto, que é literalmente a zona ideal do empreendedor, zona de confronto, ela precisa se preparar com exatamente o que você disse: conhecimento, habilidade e atitude, né? E aí, vamos fazer um paralelo. Me dá a sua opinião. O que você acha? Para esse número ter mais que dobrado, nós temos pessoas que estão entrando no mercado como empreendedores aí, com mais conhecimento, atitude e habilidade, ou temos mais pessoas com atitude, somente a atitude desses 3 pilares, ou seja, eu vou vender alguma coisa, eu vou comercializar algo porque eu preciso de receita. Qual que é a sua opinião? Eu anotei algumas coisas aqui, e é da nossa cultura, né? Isso. A gente não abaixa a cabeça, digamos assim, né? A gente costuma falar, e nós precisamos, culturalmente, né, historicamente falando, o brasileiro precisa realmente de batalhar pelo seu espaço, certo? Vide a várias outras situações que nós não vamos entrar em detalhes, mas, né, nós temos grande número de brasileiros fora do país, enfim, a gente precisa de alguma forma trazer o pão para dentro de casa. Costumo dizer que a gente parte de um mundo privilegiado, então é muito fácil a gente falar sobre conhecimento, sobre acesso, informação, e friso que a nossa proposta em conjunto é trazer essa informação para qualquer tipo de pessoa, certo? Exatamente. E eu conheço e reconheço que culturalmente o brasileiro já tem essa questão de agir, impulsão, sobrevivência, essa raça de sobrevivência. Isso. Mas nós nos vimos em uma situação que isso realmente precisou avançar. E não se teve tempo, realmente, do planejamento.
não se teve tempo da busca da informação e do conhecimento, o que justifica também o crescimento de informação digital, online, cursos e etc. E é o acesso também em relação a isso. Te respondendo de forma mais objetiva, o conhecimento e a habilidade, né, ou os conhecimentos e as habilidades necessários para que a gente vá para o mercado, de fato, e que tenha-se vida as empresas, né, que elas tenham saúde e que elas consigam sobreviver ao mercado, que aí não tem como a gente fugir da questão econômica, não tem esse preparo. O brasileiro hoje, que estatisticamente está empreendendo, ele está empreendendo com um único foco, que é a sobrevivência, certo? Eu conheço pessoas que precisaram se virar a partir do que aprendeu na empresa em que prestava serviço e começou a se virar para conseguir um ganha-pão, e hoje se deu bem e precisa se organizar e está buscando o abençoado do conhecimento e trocando pneu com o carro andando, porque a gente precisa sobreviver. E aí é onde a gente tem que dar uma pausa e pedir uma pausa a essas pessoas para que, de alguma forma, elas adquirem algum tipo de informação para a gente não gerar um problema maior no futuro. Economicamente também falando, porque é um dominó, né? Cai um, vai caindo tudo e influencia num todo, certo? Não estou falando de grandes empresas, mas no meio que nós estamos, de classe média para baixo, qualquer atitude tende para nós, certo? Então, assim, as pessoas elas não têm o conhecimento nem as habilidades necessárias para empreender, mas viram o empreendimento né, às vezes nem trata com o respeito que deveria tratar as atitudes delas, como com o profissionalismo que elas precisavam de tratar, como uma empresa, mas sim como é a forma que eu consegui ter um ganha-pão. E agora, esse ganha-pão, essa forma, precisa ser profissionalizada para que, inclusive, a gente consiga gerar outras pessoas com essas aptidões, né? Isso. Então, é necessário a gente trazer esse público para nós, né? Conversar com esse pessoal, mostrar que também não é um bicho de 7 cabeças e que existe formas e fórmulas fáceis de serem aplicadas para garantir o seu sucesso, que é manter o ganha-pão e aumentando o nível do pão que você vai comprar e o nível do controle da sua empresa e das suas tratativas com as pessoas. E aí vem uma coisa que eu acho bacana, que uma atitude isolada gera várias atitudes isoladas boas, e aí a gente vai gerando uma corrente. E é esse o nosso maior objetivo, né? Então, você falou te respondendo, não, as pessoas não têm o conhecimento necessário e nem a habilidade, muitas vezes. Isso está se multiplicando nesse período. No entanto, tem um aspecto positivo. Se esses novos empreendedores abrirem os olhos rapidamente para esses pontos. Ou seja, são empreendedores que começaram pela última letrinha desses 3 pilares do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Eles começaram pela atitude, pela ação, muito motivados aí pelo que você disse, pela necessidade. Ótimo. Mas a atitude, do meu ponto de vista, é o ponto principal, é o agir, é fazer. É o diferencial. É o diferencial, porque a pessoa não se torna empreendedor tendo todo o conhecimento sobre um determinado mercado, assunto, situações e itens que possam acontecer aí no meio do caminho. Ele pode ter a habilidade, pois ele já pode ter desenvolvido os skills, as características e habilidades necessárias, por exemplo, trabalhando em uma empresa. Ele pode ter sido um gestor ou alguém operacional que faz muito bem aquele determinado trabalho, produto ou serviço que ele está empreendendo, e aí ele tem também as habilidades. Mas se ele não tiver a atitude, ele não empreende, ele não se torna um empresário, um empreendedor, se ele não agir. Então, desses 3 pilares, por incrível que pareça, começa, na verdade, pelo inverso, começa pela atitude. E por começar por aí, há a necessidade de aprofundar
nessa linha de estudo dos conhecimentos e das habilidades para desenvolver o negócio e manter a saúde desse negócio, não ter um problema econômico futuro. E aí a gente passa por muitos e muitos itens que são necessários ao empreendedor. Por exemplo, para alguém que era empregado, que desenvolveu habilidades e hoje se sente seguro, por exemplo, de empreender, de abrir o próprio negócio, baseado nas experiências que ele tinha dentro de uma empresa, pequena, média ou grande, mas que agora ele olhou para dentro de si, ele viu as dores, ou o que ele pelo menos identifica como dor naquele mercado, e disse: eu posso fazer diferente, eu posso fazer melhor, eu tenho este diferencial. E ele coloca em ação, ele tem que ter em mente que ele vai passar a fazer coisas, ele vai passar a absorver aí funções que antes ele não fazia. Uma empresa estruturada, vamos ver, ela tem um RH, uma empresa pequena, o RH é o dono, é ele quem contrata. E contratação, sinceramente, não pode ser por feeling, tem que ter um embasamento. Se tem um recurso humano, se tem uma psicóloga, um psicólogo, ele faz uma entrevista baseado ali em algumas perguntas, que o objetivo da pergunta, às vezes, não é aquela resposta diretamente, mas sim o comportamento, né? É ler a comunicação não verbal do candidato e sondar outras coisas, na verdade. Então, uma empresa estruturada, ela tem aí um departamento de RH, por exemplo, para poder ser mais assertiva nessa contratação desse recurso humano. Ela tem um departamento financeiro e que muitas vezes bate de frente, às vezes com uma diretoria, com um departamento comercial. E muita gente que empreende, Carla, eu falo por N colegas e vivência, experiência nesse mercado, sempre chegaram e colocaram: olha, a empresa só não vai para frente porque tudo trava ali no departamento financeiro, tudo trava no departamento jurídico. Mas não é isso, cada departamento tem que ser competente o suficiente, exatamente, com métodos e com processos que assegurem que aquela empresa vai continuar escalando o plano de ação e o plano BP, o business plan, o plano de crescimento daquela empresa. Então, este novo empreendedor, na maioria dos casos, ele não tem o conhecimento dessas demais áreas. Ele tem o achismo. Sim. Eu acho que devia ser assim, eu acho que devia ser assado. Então, eu vi que fulano em tal lugar fez, deu certo, aqui vai dar. Fez e deu certo. E de alguma forma, com tudo, contextualizando, né, com tudo que você disse, por exemplo, eu comecei da atitude, que é o diferencial, porque não adianta ter conhecimento, habilidade, ideia, insight e não ter atitude. Exato. Então, tem que ser tudo junto. Em alguns momentos, sim, eu vou ter que trocar o pneu do carro andando, né, senão eu não vou alavancar. Mas é de extrema importância que se tenha um conjunto. Mas, muitas vezes, na atitude, em algumas situações, você adquire conhecimento. Então, também, além de tudo, se precisa olhar as oportunidades no momento em que você está inserido numa situação X, Y, Z. Então, eu fui obrigado, por uma situação X, de pandemia, por exemplo, a empreender por conta da perda do meu emprego, da mudança do mercado e etc. Com essa situação e com a atitude que eu tive que ter, né, de urgência, né, eu estou aprendendo tais coisas. E aí, vindo na contramão, né, vindo de ré, né, na verdade, buscar o conhecimento e se dispor a desenvolver algumas habilidades que são necessárias para o crescimento profissional daquela pessoa e o crescimento da empresa daquela pessoa. Mas, eu acho que, né, na verdade, eu acho não, o empreendedor, ele não pode ficar nessa, igual a gente estava conversando, do achismo. Ok, tive que ter atitude, foi questão de urgência, eu precisava disso, que é fatal a situação que eu estou passando, mas agora eu preciso de dados, eu preciso de base, eu preciso de embasamento, para se eu quiser crescer, né, nesse sentido. Mas aí fica, e aí sem querer, além de tudo, as pessoas elas buscam conhecimento a partir da atitude, né?
a partir do conhecimento, desenvolvem algumas habilidades, tudo isso fruto da atitude circunstancial, e além disso, sem querer também faz que é um outro tema para o futuro, a análise de SWOT, né? Que aí vê, o fulano fez, deu certo, aí no fulano deu errado, então sem querer faz aquela pesquisa rápida de que aquilo ali deu certo, eu vou fazer igual, mas fulano fez a mesma coisa em outro lugar, deu errado, então eu vou procurar um lugar melhor, e sem querer vai fazendo os pontos fortes e pontos fracos, e chega em algum lugar, se tiver sorte em chegar em algum lugar dessa forma, né? Porque tem gente que nasce também eu acredito muito nisso, que nasce com o negócio já dentro dele, e aí depois vai só aprimorando. Eu acredito muito. Sim. Né? Mas numa situação onde se cresceu muito a necessidade do empreendimento, eu acho que mesmo vindo de marcha ré, né, da atitude até o conhecimento, é possível reverter e manter esse cenário qualificado. É totalmente possível. Quem vem de ré, como é a maioria, vou usar essa expressão que você colocou ali, para ele se manter e para ele se desenvolver, ele tem que ter uma característica. Ele tem que ter a característica do fail fast. Ou seja, ele tem que falhar rápido, porque ele está aprendendo, ele está agindo e ele está aprendendo. Deixa eu só fechar uma mensagenzinha aqui. Ele está aprendendo com os erros e trocando pneu com o carro andando. Neste caso, é o fail fast, ou seja, falha, você tem, nesse iníciozinho você pode até falhar, mas falha rápido, aprende rápido. Isso. E comece a usar o que você acabou de falar, que às vezes vem por instinto e está ligado ali ao que ele já tem na veia de empreendedorismo, que são utilizar o mais rápido possível as ferramentas e metodologias. Então, você falou do SWOT, você está falando de ferramenta, de análise e método para executar as coisas. A gente não tem muito tempo, já tem mais uns 10 minutinhos aqui para acabar, mas eu quero colocar mais um ponto nesse tema inicial que a gente abriu, que é o network. Tá? Nunca, na nossa história, pelo menos na nossa geração, nesse cenário que a gente está vivendo, já tivemos duas grandes crises aí, essa está sendo a maior em função de ser pandêmica. O network, nesse momento, ele tem que ser extremamente explorado. Por quê? Tem muito empreendedor em setores diferentes tentando chegar ao mesmo objetivo. Qual o objetivo? O sucesso. O sucesso no conceito dele de sucesso, do empreendimento dele. E aí, você pode ter, por exemplo, alguém que tem um produto físico, literalmente, que tem expertise, know-how, conhecimento, habilidade para fazer empreender naquela área, mas que é quase um analfabeto digital e que não conhece e não tem conhecimento das ferramentas e, sinceramente, a gente não tem mais muito tempo para poder ficar investindo nesse conhecimento de ferramentas. E aí onde é que entra? Entra a exponencialidade que só é encontrada e só é possível com o network. Ou seja, conecte-se, empreendedor, conecte-se com o maior número possível de pessoas e de empreendedores dos mais diversos setores, mas principalmente com os empreendedores e conhecedores dos segmentos digitais. Porque assim você consegue abrir os seus olhos para novas oportunidades e novas maneiras de fazer a mesma coisa. A gente estava comentando, nós estávamos comentando, Carla, outro dia, a respeito de mercados saturados. Sempre houve mercado saturado na história da humanidade, porque a partir do momento que se lançou alguma coisa nova, com o tempo foi se copiando e ficou saturado. E aí as pessoas pensam, agora eu tenho que fazer uma outra coisa, eu tenho que pensar em outra coisa para poder empreender, porque isso todo mundo já faz. Mas o que muda, na verdade, é você analisar naquele mercado saturado qual é a nova dor daquele mercado saturado. A nova dor é a nova maneira de empreender naquele mercado. Ok? Vamos pensar. Vamos usar um clichê do Uber. O Uber entrou em um mercado saturado. O mercado de transporte de pessoas. Já era extremamente saturado aí por transportadoras, por táxis,
por empresas de turismo aí que faziam traslados aí, até dentro da cidade, não estou falando nem de grandes viagens, e mesmo as empresas de turismo que pegavam um hóspede no hotel, levava para um determinado lugar, muitas empresas não contratam mais. Olha, pede o Uber aí, vocês vão do lugar X para o lugar Y. Então, o Uber atuou em um mercado saturado. E o empreendedor tem que estar atento a isso hoje, porque tem espaço ainda. Ah, eu vou mexer com alimentação. Todo mundo mexe com alimentação. Qual é o seu diferencial e em qual dor ou em qual das dores você vai poder atuar? São assim, sem a gente entrar em cada detalhe, estou procurando ser bem objetivo e deixar aqui um pouco do caminho para a gente aprofundar aí no futuro com essas pessoas, de forma que a gente possa contribuir. Para fechar, você falou uma coisa que vai de encontro com a abertura. O mercado. Qual é o mercado? Qual é a tendência do mercado? E o que eu estou disposto a trazer para o mercado? O que eu estou disposto a trazer para o mercado já tem muitos profissionais que atuam, que fazem, etc. Mediante a isso, o que eu posso trazer de diferencial para este mercado, certo? Isso. E eu tenho as habilidades necessárias para trabalhar com esse tipo de diferencial. E lembrando que eu friso bem, entre as habilidades, o que você não pode deixar de ter é a questão das tratativas com as pessoas. Você precisa tratar sempre com pessoas. Se você não tem aptidão a isso, desenvolva, procura, porque isso vai ser o seu maior marketing. Como você trata as pessoas, sejam elas quais forem, seus clientes, seus funcionários, seus fornecedores, sejam elas quais forem, isso é o seu principal marketing, né, que vai te dar, inclusive, credibilidade, enfim. Então, conheça do mercado. O recado, acho que principal hoje, no que diz respeito ao chá, né, conhecimento, habilidade e atitude do empreendedor, é sobre o conhecimento do mercado. Eu tenho uma ideia, eu tenho um insight, eu tenho um sonho, eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo, mas este desejo se encaixa para o mercado onde eu quero atuar? Por exemplo, eu morro de vontade, eu, Carla, de abrir um café voltado para a cultura. Vinil, livro. Nós não temos mercado para isso. Na nossa região, em Belo Horizonte, onde nós estamos, durante um tempo eu morei no Santa Teresa, que é uma região mais boêmia, né, aqui em Belo Horizonte, para quem não conhece Belo Horizonte. Mesmo assim, numa pesquisa de mercado, eu identifiquei que não se tem público suficiente para pagar o investimento que leva para esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa em que você precisa de ter, a primeira coisa é a ideia, né? A vontade, o sonho, e a partir disso, né? Aquela vontade de agir em relação àquilo e saber se o mercado vai te abraçar ou não. E para o mercado te abraçar, o que você precisa? Talvez o mercado aparentemente não te abrace, mas você tem um diferencial, onde esse diferencial vai ser muito bem vendido aonde você quer atuar, né? Então, e aí depois, uma coisa que já é do empreendedor é a atitude, né? É ir para cima mesmo. E as habilidades, que aí é uma constante, né? Nós, seres humanos, a gente tem que buscar constantemente o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento das suas respectivas habilidades, por aí vai. Para quem continuar acompanhando a gente aí, vamos desenvolver nos próximos aí os conhecimentos necessários, vamos trazer alguns exemplos, minha sugestão, as habilidades que têm feito a diferença para a maioria dos empreendedores, aí a gente está falando de pessoas, de gestão, vamos elencar elas e começar a desenvolver e mostrar para essas pessoas esses pontos, tá? E ajudar essas pessoas a se desenvolverem e minimizar o número de empreendedores que fecham muito rapidamente, né? Porque empreender no Brasil, para mim, eu estou disposto a ajudar, faço de tudo para poder ajudar, porque um empreendimento que fica de pé é mais uma família que está de pé, é a economia que gira, é a prosperidade da pessoa, da família, do Brasil. Então, conta sempre comigo. Obrigado aí pelo convite. Obrigada, Júlio. Pela participação. Até semana que vem, né? Todas as semanas nós vamos ter um encontro aqui com vocês.
Deixe sugestões, eu vou disponibilizar tanto nas redes sociais da CLC, né? O Júnior também vai disponibilizar esses nossos encontros na rede dele. E tragam temas, falem conosco, tirem dúvidas conosco. A partir das nossas conversas, com certeza, nós vamos trazer pautas para tratar com vocês. E espero que a gente, a cada dia mais, nós possamos acrescentar aí na vida de vocês, gestores, líderes e empreendedores. Beijão, beijo, Júnior, até mais, gente. Valeu, até mais. Forte abraço para todos. Tchau.